eu vou começar aqui, né? Porque até para quem me segue lá no Instagram, deixei aberto aqui em ao vivo. Nós estamos conversando aqui, batendo um papo, dando um tempinho para todo mundo entrar. Mas eu vou deixar só a primeira parte lá, depois na hora que o pessoal começar a ver, acompanhar a gente aqui pelo link da reunião, certo? Então, nós estamos falando aqui. Leonardo, você me relembra aqui. Eu lembro que a Lara é uma indústria de confecção, certo? Certo. A Eduarda, nós estamos aí falando de entreposto de ovos. Leonardo? Isso. Leonardo? O meu é uma empresa que faz beneficiamento de grãos. Beneficiamento de grãos. Colheita e beneficiamento? Só beneficiamento. Só beneficiamento. A gente tem como cliente a Bayer, a Longping, que é as duas grandes empresas de sementes, né? Uhum. A gente não trabalha com plantio. A gente já recebe a semente em espiga e faz o beneficiamento. Certo. Aí você recebe ela na espiga e faz os beneficiamentos para depois mandar lá para a fábrica que a Eduarda trabalha, né? Que é na mesma área ali. E aí ela pega esse grão, faz ração, depois dá de alimento lá para as galinhas para fornecer os ovos, certo, Eduardo? Nós já estamos fechando a cadeia aí. Na verdade, o meu a gente faz a semente para o produtor rural plantar. Ah, tá, é de plantio. Ó, desculpa, tá certo, é diferente. De plantio. E o Antônio, se não me engano, é fábrica de ração também, né? Isso, Aline. Lá a gente já compra para usar para produto final. Ou venda como fubá, ou venda como rações de diversos tipos. Entendi. Então, assim, o tema gestão da produção, né, ele é um tema bastante amplo. Não dá aqui em uma aula de uma hora e pouco, a gente explanar exatamente sobre tudo, né? Mas aí, o primeiro passo é a gente falar um pouco sobre o conceito, que é o que é ser um gestor de produção, o que é fazer uma gestão de produção, né? O gestor de produção é aquele que garante que todas as etapas do processamento, todas as etapas desde o recebimento de materiais até a expedição do produto acabado, que ele aconteça de uma maneira tal que ele garanta que o resultado final ele seja com o maior nível de excelência possível em relação aos requisitos do negócio. Então, por exemplo, eu tenho requisitos para beneficiamento de grãos, ou requisitos para entreposto de ovos, ou para fabricação de ração, ou mesmo para fazer uma camiseta. Tem requisitos de qualidade que são essenciais do produto. Então não dá para fazer uma camiseta de qualquer jeito. Ela tem que seguir alguns padrões de processamento, alguns padrões do produto. Mas também não pode perder de vista a condição de eficiência, produtividade, tempo, qualidade. Então, o gestor da produção ele tem que ficar muito atento a todos esses requisitos para que a gente consiga ter um produto na melhor forma possível, na sua melhor apresentação possível, com uma eficiência tal qual se espera desse processo como ideal. Certo? Como que vocês aqui, algum de vocês já é gestor de produção? Eu sei que o Antônio comprou, né, a fábrica de rações, não é isso? Não tem uma... Isso, Aline. Isso. Assim, eu e meu sócio, que é meu primo, a gente tá aprendendo a ser gestor na prática, né? Isso, como se diz, é o mais comum, sabe, Antônio? É o mais comum de tudo. Só que a gente lá tá com uma consultoria muito boa, que é da Prodap, que ela trabalha também com essa consultoria em fábrica de gestão por fornecer os núcleos para a gente fazer as rações. Bacana. É sempre importante ter alguém dando a mão ali para ajudar a chegar no resultado mais rápido, né? Então existem dois caminhos. O caminho que é mais distante, mais lento, ou que demanda mais esforço, né? Que a gente sofre um pouco mais nesse meio do caminho.
mas em contrapartida tem outros caminhos que a própria consultoria, assessoria, mentoria, ela ajuda muito porque alguém que naquele momento já pode ter passado por alguma coisa semelhante está ali te ajudando a entender como trilhar um caminho mais rápido, né? Então é sempre muito importante mesmo ter esse tipo de ajuda. Então, entendendo o que é, né, qual é a função do gestor, então se ele tem que saber os requisitos do produto, se ele tem que saber os requisitos do processo, se ele tem que saber e entregar, né, na melhor performance, na melhor produtividade, na melhor qualidade, na melhor eficiência, uma das primeiras coisas que eu gosto de mencionar é sobre padrão técnico de produto ou ficha técnica. Então, vocês têm ficha técnica, conhecem ficha técnica, sabem o que é uma ficha técnica? Quem pode aí me dar um exemplo, me contar o que é ficha técnica? Por incrível que pareça, no meu tem fichas técnicas. E como que são essas suas fichas técnicas, Lara? Então, por se tratar de uma confecção, né, a gente tem um croquis, né, da peça, pode ser uma camisa, pode ser uma t-shirt, uma calça, com os artigos, com os aviamentos, especificando tipo de costura, referência, nome, até nome para a peça a gente dá, composição, para a gente colocar naquela etiquetinha de composição. Deixa eu ver mais alguma informação que seja relevante. O fornecedor, o cliente, né? Que como a gente trabalha com mais de um cliente, cada cliente tem o seu modelo. Nosso modelo de ficha técnica não é padronizado. O cliente que cria e envia. Se o cliente quiser especificar o terceiro, por exemplo, o bordado que ele quer específico, ele pode definir também na ficha técnica. Mas se ele não especifica, a gente já pega os que a gente já tem costume de trabalhar. Mas no mais são informações. A modelagem também, né? A modelagem da peça, mais importante. Adianta você me entregar, eu sou a faccionista, costureira, adianta você me entregar vários pedacinhos de retalho e os aviamentos, né, os acabamentos, e simplesmente falar assim, olha, o desenho da blusa é esse. Não adianta, né? Você tem que me explicar onde vai cada pedacinho, como que monta aquele quebra-cabeças, não é isso? Exatamente. Então, se tem alguma informação errada, a costureira vai até a gente para tirar a dúvida do que tá certo, o que não tá. Lara, eu já atendi clientes que a costureira não ia até o modelista ou a empresa, não. Ela montava de acordo com o que ela achava que deveria ser a blusa. E era... hoje parece engraçado, né? Mas era muito triste na hora que a blusa chegava completamente diferente do padrão que deveria ser. Então, o modelista... a gente tinha essa dificuldade desse cliente, que era assim, o modelista criava modelos super elaborados, cheios de recorte, mas o padrão técnico, a ficha técnica dele não constava qual peça tinha que ser costurada primeiro e qual depois. Então a costureira meio que interpretava do jeito dela ali a forma de costurar. E aí sempre vinha com algum problema de uma costura torta, a blusa não tinha um acabamento legal, então a ficha técnica tem realmente essa função. Então basicamente a função da ficha técnica, né, gente, ela é um documento. Eu vou projetar aqui para vocês verem o que eu tô, que é um materialzinho que eu falei que vai estar disponível para vocês. Quem participar da aula, né, já vai ter esse material. Aqui. Então eu falei sobre gestão da produção. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Ok. A ficha técnica é um documento, conforme a Lara aqui deu exemplo, né, que ele tem todas as etapas de elaboração do produto, a matéria-prima que é utilizada, os detalhes técnicos, né, de fabricação, o rendimento em alguns momentos, né, você vai formular uma ração, você tem todos os ingredientes nas suas devidas quantidades, qual o rendimento que essa ração vai ter lá no final,
Se é um produto que tem assamento, né? Se eu estou fazendo um produto que ele tem assamento ou tem congelamento, se ele tem perdas, né, no processamento. Então, é uma especificação de um passo a passo com matéria-primas utilizadas, a quantidade, a especificação de cada ingrediente, né, utilizado na formulação, modo de preparo, rendimento e as características de qualidade. Então, você tem características que são críticas e que precisam ser observadas, por exemplo, na hora que você vai montar uma peça de roupa ou a hora que você vai fazer uma batida de ração. Então, isso precisa ser muito bem definido para que quem faz a operação do seu dia a dia ali na produção não faça da forma que ele achar que é melhor, né? Ele tem que seguir um roteiro, e é um roteiro que faz todo sentido, que já tem havido testes, né? No caso de confecção tem sempre a peça piloto, no caso de fabricação de modo geral, fábrica de ração, fábrica de alimentos de modo geral, você faz testes, né? Testes de bancada, testes de processamento para entender que aquele produto tem que seguir aquelas etapas. Só que aí o mais difícil, por mais simples que pareça, né, ter uma ficha técnica, é sempre muito difícil quando a gente chega nas empresas encontrar uma ficha técnica que tenha todos esses requisitos. Às vezes ela tem os ingredientes, mas não tem o modo de preparo, às vezes ela tem a especificação de temperatura, mas não tem o modo de preparo, tem só os ingredientes e padrões técnicos, enfim. Às vezes ela falta alguns detalhes que ajudariam muito no que o padrão de produção, padrão de processamento fosse garantido, né? Então, é sempre uma boa oportunidade, e já deixo como dever de casa para olhar para o que vocês têm de padrão técnico, por mais simples que seja. Nós estamos falando de um beneficiamento de grãos ou um beneficiamento de ovos. Existe algum padrão técnico de ficha técnica, ou seja, né, eu faço uma caixa de ovos com 30 pentes de ovos. Qual pente eu uso, qual que é o específico pente que a gente usa, qual ovo que vai ali, que é um padrão, por exemplo, de ficha técnica que vai para o sistema, né? Aí a gente vai para uma outra etapa que é apontamento de produção, que isso nós vamos ver lá na aula de PCP. Mas a ficha técnica, inclusive, ela é a primeira base de informações para que a gente tenha no sistema a informação exata sobre o produto e a gente consiga fazer o apontamento de produção conforme a ficha técnica. Então, a importância da ficha técnica é bem nesse sentido, que a gente tem o acompanhamento no chão de fábrica, para que as pessoas que estão ali façam de acordo com esse padrão, para que a gente tenha no apontamento de produção, que é uma das etapas de controle de produção, né, que é da sigla PCP, né? Então, a parte de apontamento, que é muito importante, ela vem da base da ficha técnica, onde eu tenho ali todos os ingredientes declarados. E, por fim, que para mim é uma das principais, é quando você define custo, né? Então, a partir da ficha técnica, eu trouxe até aqui um exemplo, que deve estar aí projetando para vocês, a gente vai fazer um espetinho baiano, né? Então, é um prato, o restaurante, né, tem lá esse prato, então nós vamos definir quais são os ingredientes, qual que é o modo de preparo, temperatura, passo a passo, né, de todos os itens que vão naquele prato, tempo de preparo, rendimento. Então, tudo isso facilita, por exemplo, numa operação de restaurante, que a gente tenha sempre o mesmo prato sendo servido. Então, aí eu como um espetinho baiano lá no restaurante do seu Zé e recomendo para todo mundo. Aí, de repente, a Eduarda vai lá experimentar o espetinho baiano que eu fiz a propaganda e chega lá, não foi lá essas coisas. Ela fala assim, poxa, Aline, eu comi, mas não achei tão legal. Então, não tinha uma ficha técnica, muito provavelmente, né? Para que, mesmo que se o cozinheiro titular não estivesse presente, fosse seguida uma ficha técnica. É até muito interessante que eu fui numa empresa uma vez e a matriarca, né, que era a fundadora da empresa, ela não gostava de passar as informações, as receitas
para os funcionários. Então ela foi e treinou um funcionário, apenas um. E era uma lanchonete muito grande, né, numa cidade vizinha aqui. E era uma lanchonete grande que dependia muito dela, muito da presença dela, ou desse funcionário. Então ela já foi ficando mais idosa, não queria mais mexer, né, com a operação do dia a dia, ficou só esse funcionário. Quando a gente foi fazer o diagnóstico lá, esse funcionário tinha mais de 2 anos sem tirar férias, porque simplesmente não dava para dar as férias para ele, em função de que ninguém conseguia cobrir, né, a ausência. Uma ficha técnica com um treinamento já resolveria o problema, né? Deixar isso na mão de uma pessoa só, que seja o dono, né? Não precisava ser na mão de um funcionário, mas que seja o dono. Às vezes o dono quer viajar, né? A pessoa que está ali à frente quer viajar, quer descansar, quer tirar férias, ou infelizmente adoece. A gente tem realmente um grande problema em mãos, que não saber fazer conforme um padrão técnico ou uma ficha técnica. Certo? Vocês têm alguma vivência dessas para gente, vocês me contarem? Agora eu quero ouvir vocês. Olha, é muito, nessa vivência a gente está com pouco tempo, né? A coisa mais difícil que nas empresas a gente passa é encontrar a ficha técnica, você acredita? Indústria, tudo, não tem. Aí quando você pede uma ficha técnica, eles confundem com o portfólio. Mas, deixa eu ver a ficha técnica para produto, tinha um catálogo de produto. Assim, sem sentido nenhum. Então é muito raro a gente encontrar uma ficha técnica decente, aonde que por exemplo, o gestor de operações, caso vá embora, fica à mercê dele, porque não tem ninguém que vá tocar para frente. E a questão de apontamento do sistema, você fala o pessoal acredita nem saber. O seu áudio está um pouco baixo, eu vou só repetir aqui para se alguém não tiver ouvido, né, para a gente complementar. O que o Felipe está falando é que é muito comum chegar nas indústrias, nas empresas de modo geral, e não encontrar a ficha técnica. Isso é mais comum do que você imagina, Felipe. Talvez é mais raro a gente chegar numa empresa e meio que se surpreender com fichas técnicas tão bem elaboradas, tão bem definidas, né? Então esse é um desafio mesmo. Ficha técnica é algo vivo, ela precisa ser constantemente revisada, constantemente revisitada, né? Questionada, inclusive, porque às vezes você define um padrão técnico e aí, mediante as diversas ocorrências, eu vou contar, por exemplo, a gente estava aqui no início da aula, antes de todo mundo chegar aqui, comentando sobre o calor, né? Por muitas vezes a gente tem que alterar a formulação de acordo com a temperatura do ambiente. Mesmo na fabricação de biscoitos é assim, na fabricação de salgados, pães de queijo, alimentos de modo geral, muitas vezes fermentados, né? Pão. Então toda a linha de pães você precisa adequar, porque o ambiente ele interfere muito no nível de fermentação, por exemplo. Né? Então, não sei se grãos eu acredito que tem alguma interferência do ambiente, se ele está mais úmido, menos úmido, mais quente, menos quente. Então, às vezes, você precisa modular alguma coisa na ficha técnica para conseguir ter o mesmo padrão no final das contas e se adaptar ao meio, né? Porque o calor, o inverno, o verão, a primavera, enfim, o frio e o quente, né? Porque hoje em dia a gente pode dizer que são os dois tipos de variação, de oscilação que interferem. Também interfere, por exemplo, numa ficha técnica. Eu posso ter que aumentar ou diminuir um ingrediente em função das mudanças de temperatura. Para vocês isso acontece? Antônio? Leonardo? Não, acho que para mim não. Para vocês é mais estável, né, nesse sentido. Assim, o único problema que eu vou ter mais, Aline, é quando eu compro o milho. Porque geralmente, quando está na época da safra, aqui na região de Viçosa, eu ainda consigo comprar milho de pequenos produtores. Só que ocorre o grande problema de, às vezes, a pessoa
ter que tirar esse milho mais rápido para plantar outra roça de milho para poder ter aquela sazonalidade de chuva até. Então esse milho às vezes ele vem com um pouco de umidade. Isso para mim é problema porque eu posso ter contaminação com fungos por causa desse fubá mofar, por conta dessa matéria-prima mofar. E quando eu estoco esse milho no silo também, naqueles silos de guardar grãos, ele pode ocorrer de estourar por conta dessa umidade. Olha, que interessante. Qual região que você... Aqui eu falo de Guaraciaba. Fica Guaraciaba, do lado ali de Viçosa. Isso. Então, assim, aí nessa época da chuva, da safra, eu consigo comprar muito aqui. Então, pode ser que eu compre desse milho e tenha que pagar para poder secar eles nos secadores a fogo hoje ainda. E quando eu compro milho de fora, vamos supor, do Triângulo Mineiro, Goiás, esse milho já vem com a umidade certa já. Porque você tem um ganho de umidade muito grande. E nisso você vai ter que aumentar uma etapa de processamento, que aí é nosso próximo assunto. Isso. Aí, tipo assim, beleza, eu vou e desconto do produtor X% que eu tenho que pagar para me poder secar esse milho. Então o produtor ainda precisa cobrir o custo em relação a essa umidade que ele está te vendendo, porque ele está te vendendo água. Porque tá me vendendo água. A minha ração é farelada, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. E a ração para? Eu faço rações para equinos, bovinos, aves, suínos e caprinos e ovinos. Então é bem amplo, né? Muito legal. Então, nesse exemplo do Antônio, a gente já tem a deixa para o próximo assunto, né? Que é uma etapa de processo tendo que ser adicionada para que ele consiga manter o padrão técnico do produto. Então, muitas vezes, fabricar rações na região de Viçosa, que é o que ele está falando ali, Guaraciaba, é um pouco diferente de produzir rações em Divinópolis ou produzir rações em Goiás, por alguns detalhes técnicos que ele vai ter que adicionar aí antes de começar efetivamente o processamento dele. Isso traz o próximo assunto, que são parâmetros de processo. Então, qual que é a importância de parâmetros de processo? Primeiro, deixa eu compartilhar aqui novamente, para a gente seguir aqui. Aline. Oi! Deixa eu só voltar um pouquinho na etapa de ficha técnica. Falar um pouquinho da minha experiência aqui. Para mim aqui na parte de ração ou de semente, a parte de ficha técnica, ela depende muito do campo. Por exemplo, um campo ele tem vários tipos de problema. Às vezes tem lagarta, às vezes teve morte prematura. O pessoal da agronomia sabe mais sobre isso, eu da produção estou aprendendo agora. Mas aí na hora de elaborar a ficha técnica, da gente fazer o beneficiamento dessa semente, às vezes dentro de um mesmo campo teve uma parte que teve morte prematura, teve uma parte que não teve. A gente separa isso em lotes e na hora de fazer a ficha técnica desse híbrido, a gente tem que colocar lá para não misturar essas sementes dentro do nosso processo, porque cada um desses problemas, eles têm um tratamento diferente, né? Então a gente não pode tratar uma semente que tem um problema com o mesmo tratamento que uma semente que tem outro problema. Vocês fazem uma espécie de mesclagem, é isso ou não? A gente faz uma separação, na verdade. Separação, É por tamanho, por umidade, são características que são definidas que aí vocês fazem a separação. Isso bem claro na ficha técnica, porque pode ter problema de misturar um produto com outro e ter que descartar o lote inteiro. Nossa. Caso se misturar um lote, a gente tem que vender essas sementes para quem faz ração, no caso seria o Antônio aí, né? Essa semente ela não pode ser beneficiada para ir para plantio. Porque no caso segurar a qualidade dessa semente. Porque no caso do produtor,
ele precisa, né, das melhores sementes para poder fazer o plantio, é isso? Para ter uma germinação boa, né? Isso a gente faz essas etapas de classificação para pegar as melhores sementes para o produtor, quando ele colocar essas sementes na terra, ele ter um alto grau de germinação. E aí, então, com isso, a ficha técnica é imprescindível para vocês. Isso. Por isso que tem que ter muito claro lá qual que é o tratamento que vai ser dado para aquele lote, porque senão, se o operador lá na esteira coloca esses materiais no mesmo silo, por exemplo, a gente perde muitas toneladas. Então, lá na ficha técnica tem tudo bem especificado para não ter esse tipo de problema. Porque senão a perda no campo, vocês são facilmente trocados pelo produtor na próxima safra, porque ela não vai ter dado o rendimento que deveria ter dado, né? Se isso escapasse, né, pro cliente. Então, você veja que um detalhe tão simples, parece bobo, né? Quando você fala assim, ficha técnica. Não, legal, você vai lá, faz uma fichinha com os ingredientes ou com as especificações técnicas do produto e isso é simples. Mas, gente, a gente peca no simples, a gente peca no óbvio. Em indústria, como se diz, a vida real na indústria, ela é feita de pequenos pecados em relação a coisas muito simples, que no final das contas geram um problema muito sério, muito grande, né? Haja vista esse que foi relatado agora há pouco, né? Uma seleção mal feita de grãos que são selecionados para plantio. Ele pode gerar toneladas de perda, né? Ou de uma venda num valor muito menor do que o valor que ele seria vendido, em função de uma falta de uma ficha técnica ou de uma ficha técnica mal feita. Né? Então, realmente, os impactos de uma boa ficha técnica, eles são indiscutíveis. Mas alguém tem algum exemplo? Quer falar mais alguma coisa sobre ficha técnica? Alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Ô Aline, a gente lá na fábrica não tem uma ficha técnica específica. O que eu consigo muito bem, dentro do que você falou, no meu programa de formulação de ração, ter todos os níveis de garantia, ter todos os preços, porque já puxa, a partir do momento que eu coloco para já puxa para todas as rações. Eu só não tenho esse modo de preparo que você fala, que eu vou elaborar porque eu tenho como se fosse o gerente de produção lá dentro, uma pessoa que fica responsável por fazer as rações, que já é o mais velho de lá. Se ele sair hoje, eu sei fazer as rações, meu sócio sabe fazer, as pessoas que estão lá dentro sabem fazer. Só que se chega um novato, precisa de estar explicando tudo, ao invés de explicar e de botar ele para estudar um pouco, sabe? São as duas. A ficha técnica sozinha não vai fazer o trabalho, né? Ela é a ferramenta que vai te ajudar a propagar a informação de maneira padronizada. Porque a gente sempre esquece um detalhe ou outro. Então, se eu vou te explicar agora uma receita de um bolo, que eu sei ele de cabeça, talvez eu tenha feito esse bolo 10, 15, 20 vezes na vida e saiba ele de cor e salteado. Mas eu vou te ensinar, alguma coisa vai escapar de detalhe. Eu vou falar assim, nossa, esqueci de falar a temperatura. Esqueci de falar que você tem que, quando der 20 minutos, você tem que abaixar a temperatura do forno, aumentar. Por exemplo, numa batida de ração, à medida que você faz a mistura, depois tem que fazer tem que fazer medicação, enfim. São detalhes muito, às vezes, sutis, que se você não colocar no padrão técnico, na ficha técnica, o dia que esse operador seu faltar e você não tiver condições, igual você mesmo disse que está crescendo bastante, né, a sua fábrica, você não é a pessoa que tem que ir lá para o painel de operação do moinho para fazer uma batida de ração. Tem que ter pessoas que você treine, né, e que saibam te cobrir nessa função lá, enquanto seu operador estiver ausente, estiver de férias, né, enfim, não ficar à mercê só de conhecimento que está na cabecinha de um ou outro, mesmo que seja na cabeça do dono, né, principalmente.
Não, com certeza você quer crescer, quer viajar, quer deixar sua fábrica rodando sozinha, então, enfim. E é um detalhe, assim, que eu nunca tinha atinado, que, assim, a gente pensa nisso, e a hora que meu funcionário sair, mas só fica naquele ali e a gente não toma atitude. Aí precisa da gente ver casos como de vocês aí, pra gente poder falar, não, eu preciso fazer, porque senão uma hora eu vou ficar na mão. Uhum. E assim, gente, vamos usar mais o grupo. Eu tenho visto que vocês, né, estão um pouco mais tímidos, e vamos usar o grupo para essas discussões mesmo, né? Então, fazer a ficha técnica, pode mandar lá, a gente dá uma olhada, conversa, troca ideia, recebe ideias, né? Que aí vocês vão ter, por exemplo, o Antônio, se você quiser já fazer sua ficha técnica, você não precisa colocar detalhes de informação, né, que seja do segredo do seu negócio, mas o modelo da ficha técnica, o que você vai colocar em cada campo, né? Não precisa entregar a sua ficha técnica para o pessoal do grupo, mas o esboço dela, como você organizou hoje, para a gente ver, conversar, trocar ideias, isso eu acho que é muito enriquecedor e é um dos objetivos do grupo, né? Não, sim, depois você vai mandar esses slides que você mostrou, que aí eu vou tentar montar em cima dele. Vou sim. Se você até for na internet, tem alguns modelinhos já que você pode tirar como base, mas ali no slide eu também deixei os detalhes de quais são as etapas, as principais etapas, então já vai te dar um bom norte de por onde caminhar. Não, bacana. Certo, pessoal? Podemos avançar? Então é o seguinte, fizemos a ficha técnica, estamos com a ficha técnica padronizada. Então eu sei quais são os ingredientes do meu bolo, eu sei quais itens, qual a quantidade de cada um dos ingredientes que eu vou utilizar, sei a forma que eu vou assar, mas eu não sei exatamente qual a temperatura que é a temperatura ideal de assar. Por quanto tempo eu tenho que assar? Qual o melhor forno para eu assar? Enfim, detalhes técnicos de parâmetros de processo que são muito importantes para que o produto tenha, no final das contas, o mesmo desempenho. Então, eu vou contar para vocês, né, como eu comecei com essa etapa de parâmetros de processo lá atrás, em 2008, quando eu comecei a ser supervisora de analistas de processo. Então eu tinha uma equipe de 6 analistas, 2 por turno, lá a gente rodava em 3 turnos, e estava tudo muito na cabeça dos funcionários antigos de fábrica. Então a gente tinha 3 funcionários muito antigos, tinha mais de 20 anos de fábrica, e eles conheciam todos os padrões técnicos da fábrica. Então, qual era a temperatura ideal da massa, qual era a temperatura ideal do recheio, nós estamos falando de biscoitos, tá? Então, biscoito recheado, qual era a temperatura ideal do recheio para ele ter uma dosagem bem feita, qual era a temperatura da massa que a gente tinha que dosar, temperatura do forno, os fornos são contínuos, né? Não sei se vocês já viram fornos de assamento de biscoito, mas ele é uma esteira, né? Onde o biscoito entra cru e sai do outro lado já assado. Então o forno tem várias zonas de assamento, chega a ser 5 zonas de assamento, e aí cada zona tem a sua função. Então a primeira zona é o assamento, ele começa a dar o crescimento, primeira e segunda zona o crescimento, da terceira para quarta e quinta já é coloração, né? Ele já estabelece coloração, se vai dar algum defeito ou não, tudo em função de tempo, temperatura, umidade da câmara, né, de assamento, exaustão. Então, todos esses parâmetros de processo, a gente pegou esses 6 analistas de processo, 4 deles com formação e 2 não, 2 eram operadores que se destacaram muito, né, ao longo do tempo, mas depois começaram a fazer formação acadêmica, e eles foram a campo para começar a fazer o registro desses parâmetros de processo. E por que isso é um processo demorado? Porque a gente tem que ficar ali no processo produtivo entendendo qual que é a lógica de cada parâmetro. Então, se eu estou falando de uma temperatura de assamento, a temperatura de assamento ela afeta em quais características do produto?
ela afeta no crescimento, na altura, né? O biscoito a gente mede a altura, mede diâmetro, mede largura, comprimento. Então, o fato de você dar mais calor ou menos calor em uma das zonas de assamento, ele interfere, por exemplo, no crescimento do produto. O biscoito vai crescer mais ou menos. No caso de biscoitos recheados, biscoitos de modo geral, né, creme cracker, maisena, esses que você pega o pacotinho e ele é bem justinho no produto, isso é terrível, porque se o produto cresce um pouquinho mais, a embalagem não fecha, porque ela é milimetricamente confeccionada para aquele tamanho de produto. Então, a rigidez com que a gente tem que controlar processo numa fábrica de biscoitos, por exemplo, é muito grande, porque a gente precisa saber qual que é o limite de variação que a gente tem de cada tipo de parâmetro, para a gente aceitar ou não. Olha, essa temperatura está acima da faixa permitida para essa etapa do processo. Se a gente permitir que aquilo aconteça, fatalmente no final do produto acabado, ele vai gerar um produto não conforme. Então, definir parâmetro de processo é tão ou mais importante do que a ficha técnica, porque não adianta eu saber quais são os ingredientes do bolo se eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho que bater, em que temperatura tem que estar os ingredientes, em que temperatura tem que estar o forno, qual é o melhor formato da forma para assar esse bolo, quanto tempo é estimado para esse assamento. Se eu deixar tempo demais ele vai queimar, se eu deixar tempo de menos ele pode solar. Então, parece simples, mas são detalhes muito importantes e que, de novo, Felipe, se você acha que ficha técnica não tem nas empresas, você imagina parâmetros de processo. Esse aqui não tem mesmo. Esse aqui é muito mais difícil de você encontrar, porque as pessoas têm muito esse feeling de, mas fulano sabe fazer o produto como ninguém, né? Deixa o ciclano lá que ele tá fera, né? Bem treinado ali no processo, e ele consegue colocar para funcionar, e ele é que é o cara. Lembra, sabe aquele padeiro? Todo mundo fala assim, nossa, esse padeiro é que é o bom, o pão que ele faz é o melhor. Mas a gente às vezes não sabe que ele tem alguns parâmetros que ele segue em que o padeiro do outro turno não segue, né? E aí faz diferença, assim, no produto final que você vai ter. É só você pegar os mesmos ingredientes de um produto, seja um bolo, seja se você vai fazer um café, né? E se você seguir alguns parâmetros, existem até pessoas que fazem a extração do café de maneiras bem diferentes, né? Bem cheias de técnica, e que realmente tem um produto final muito mais diferenciado do que simplesmente passar ele da maneira tradicional ou de qualquer jeito, né? Como que é para vocês esses padrões de processo? Como que é na realidade de vocês? Alguém? Ninguém tem parâmetro de processo? Olha, para mim lá eu acho que é mais tranquilo, porque tem que ser tudo pesado, tem que ser tudo medido, então não tem muito para onde correr, não, sabe? E assim, não é a pessoa que vai usar o produto que eu faço, então ela não vai, a gente não tem uma resposta se tá bom ou se tá ruim tão rápido. Uhum. O padrão técnico, no seu caso, talvez seja a umidade, né? Isso. A umidade é um padrão técnico importante, pelo que você estava falando. Isso. A armazenagem, né? Se você tem alguma temperatura controlada. Isso também é muito importante. Então, às vezes a gente pensa que não, mas no seu caso você já tinha falado dois, que é temperatura e umidade. Isso, você pode mofar, né, seus grãos. Se você tiver uma umidade também alta ou baixa, enfim, você vai ter comportamentos diferentes. A germinação pode estar prejudicada se ela estiver numa temperatura ou na outra, não é isso? Isso. Então, assim, é tudo sobre o ponto de vista, né? Porque eu não tinha pensado por esse lado. Uhum. Porque quando você pensa em parâmetros de processo, a gente dá uns exemplos assim mais próximos, que é assar um bolo, né?
Talvez eu tenha o vício de falar muito na área técnica de alimentos, mas, por exemplo, na área de confecções, você tem um padrão técnico lá, por exemplo, que é lavar a peça de tecido antes de cortar. Ela é uma etapa que às vezes ele tem que fazer um tratamento térmico no tecido, fazer uma lavagem específica, né? E aí você tem padrões de técnicos que estejam envolvidos nessa lavagem, nesse tratamento térmico, enfim, alguma coisa que seja coerente com o processo de transformação, por exemplo, numa confecção. Então, são detalhes que eles complementam a ficha técnica, não necessariamente precisa estar na ficha técnica. Eu me lembro que nesse trabalho lá, a gente chegou a fazer padrões de operação, que era, à medida que tem tal temperatura, qual é a correção qual que era o efeito, né? Então, vamos pensar no seu caso, Antônio. Se você tem uma umidade acima de X%, qual que é o efeito que aquilo provoca nos grãos, e qual que é a ação que você tem que tomar imediatamente para eliminar aquele problema. Porque aí, qualquer pessoa que estiver ali monitorando o seu processo e chegar lá e falar assim, nossa, tá com umidade fora da curva, ele imediatamente já sabe o que ele tem que fazer. Né? Mas lá, assim, a gente não deixa nem entrar para a fábrica se tiver com a umidade alta. Vocês já barram na entrada. Isso, porque a gente tem um aparelho, a gente coleta em vários pontos, se for da carreta, se for das sacarias, para poder jogar nesse aparelho e ele calcula para a gente a umidade média que está ali. Se tiver, vamos supor, a mais de 14% de umidade, a gente já ou a gente já destina ele para o secador, ou então, se for carreta grande, a gente já manda voltar. Porque aí você já nem tem condições, né? Não está no seu processo fazer a secagem disso. Isso. Aí, para fazer a secagem, eu teria que envolver terceiros para poder fazer isso. Entendi. Antônio, você entrega seu produto para o cliente em saco, em sacarias, porque hoje a gente pegou a fábrica, ela ainda é pequena, só que a gente está crescendo ela, a gente está desenvolvendo, está aprimorando os processos de produção primeiro para depois implantar mais tecnologia, que é fazer o pellet da ração, que é ter essa ração entregue a granel, que é naqueles caminhões que entregam mesmo. Mas isso aqui na região ainda é pouco difundido, porque assim, ninguém, tipo assim, se você vai em 100 fazendas, vamos supor, 2 tem aquele tipo de armazenagem de ração, sabe? Aqui tem muito aquela coisa de você entregar em bags, nos bags de 700 quilos, 750 quilos, mas eu acho isso para mim muito inapropriado, porque você pode ter umidade, você pode ter roedor. Para mim o silo tem muita vantagem, porque o seu armazenamento é muito melhor, porque você evita umidade, você evita roedor. Agora, se você for colocar num bag para mim e colocar num canto de um galpão, aquilo ali eu prefiro que seja em sacarias. É muito particular, né? Porque no caso lá da fábrica de rações onde a Eduarda trabalha, é tudo silo, né? Mas aí a finalidade deles é outra, outra finalidade, né? As suas no caso do Antônio, é para venda para terceiros, né? Não é plantel próprio, não é isso? Isso. A da Eduarda lá, ela é para consumo próprio. É consumo próprio, é diferente. Isso, porque ela até me falou, daqui a algum tempo, daqui a uns anos, eles pensam em comercializar. Aí, geralmente, quem comercializa, que é fábrica grande, eles mesmos têm os silos que eles levam para a fazenda para emprestar, para fazer como se fosse tipo um comodato, né? É o silo que está na fazenda, então você vai comprar a minha ração. Entendi. Então ficou claro essa etapa de parâmetros de processo? Alguém quer colocar alguma vivência sobre parâmetros de processo? Vou falar um pouquinho aqui. Eu perguntei até ao Antônio sobre
como ele entrega o produto dele, porque acho que casa com um exemplo que eu vou dar, que foi um trabalho que eu fiz na faculdade de uma empresa de cosméticos. Então ela tinha um produto que é a vitamina C para a pele. Esse produto ele tem um valor agregado bem alto, assim, de valor de nota. Mas 30 gramas desse produto era vendido por 130 na época. E lá na envasadora desse produto, a gente achou uma oportunidade que o proprietário achou que era uma coisa simples, não observava esse parâmetro. Na verdade, ele tinha um parâmetro que ele não poderia entregar menos do que 30 gramas, mas ele não fazia diferença para ele. Se passasse muito, ele tirava com a seringa, mas era um retrabalho também, né? E a partir de análises que a gente fez no processo, a gente viu que ele estava entregando cerca de 3 gramas a mais em média pro cliente, né? Nossa, no valor agregado desse, 3 gramas é uma fortuna. Então, era 10% a mais em média que ele estava entregando pro cliente. E assim, na cabeça dele, ele não via essa diferença. Nunca tinha prestado atenção. Então, a gente fez um trabalho, viu que a envasadora ela era antiga, que poderia trocar por uma nova, que tinha um grau de diferença, assim, de variação. Confiabilidade. Porque sempre tem a variação, mas quanto menor for, menos produto ele está perdendo ali, indo para o cliente de graça. Você citou um ponto muito interessante, que é essa questão do sobrepeso. Na indústria de alimentos é muito comum e muitas vezes negligenciado. Então, às vezes 5, 10 gramas que passa no pacote final, nós consumidores não sabemos que tem 5, 10 gramas a mais, né? E não pagamos por esses 5, 10 gramas a mais. Só que a empresa deixa de produzir X pacotes a menos no final do dia. E gastou e custou, né, no final das contas, esse percentual. No seu caso aí que você deu exemplo, 10% a mais num produto de um valor agregado de 130 que você falou? Isso, 130 reais. Então pensa nisso. A gente fez um estudo para saber em quanto tempo que ele recuperaria esse valor investido para trocar, e não dava nem um mês, ele já recuperava, porque é um valor muito alto. É quase bizarro, né, a gente pensar que alguém não viu isso assim com muita rapidez, né? Mas, gente, cada elefante branco que passa na nossa frente no dia a dia, que é de assustar. Então, quando você começa a ficar mais atento ao processo produtivo, a olhar para os parâmetros com cuidado, esse de sobrepeso é sempre isso. Você tem que arriscar em algum momento falar que existe uma perda numa indústria, você já pode ir no setor de envases, que lá você vai achar. Só você pegar a sua própria matéria-prima, e por exemplo, nós falávamos disso na aula de estoque. Se você pegar a sua matéria-prima e pesar, né, vamos pegar aí que você compra uma sacaria de 50 quilos de ração. Se você for lá e pesar essa sacaria, muito provavelmente ela tem 50 quilos e 100, 50 quilos e 200, muito facilmente, né? Porque esse nível de refinamento, né, da pesagem, ele é muito crítico em toda a indústria. Isso não Aline, e isso eu vou te falar que acontece quando a gente recebe matéria-prima. A soja de uma empresa, ela vem faltando, mas faltando assim, bastante, sabe? Coisa de quase 1 quilo em saco, às vezes, mas... Assim, faltando? Faltando. Passar, eu nunca vi passar, não. Agora, nossa, faltando, aqui é direto. Passar, eu já vi demais. Faltar, eu achei até mais raro. Faltar é mais difícil por conta de meios legais, né? Não, pra você ter uma ideia, particularmente em produtos de cesta básica, que o biscoito cracker, água e sal, esses biscoitos, né, mais
populares não, né? Mais conhecidos que vão em cesta básica, que é, eu sou apaixonada com cracker e maisena. Eles são componentes de cesta básica. O rigor de acompanhamento disso pelos órgãos reguladores, né? Inmetro, por exemplo, é assim, muito bem feito e muito refinado. Tanto não pode passar, quanto não pode faltar, né? Claro, existe uma tabela que não pode nem faltar e nem passar demais. Então é tão bem regulamentado que não pode, tem o range para as duas coisas. Você tem o range para baixo, que é o nível de tolerância que eles aceitam, e aí tem umas continhas, umas estatísticas que a gente faz em relação à amostragem. Mas, por exemplo, se pegar esse produto lá no mercado e pesar ele, fizer uma amostragem e der fora desse nível de variação, seja ele para mais ou para menos, a multa é certa, sem choro nem vela. Então, não adianta falar assim, vamos jogar aí para cima porque a gente não vai incorrer na multa do subpeso, né? Não, em alguns casos o sobrepeso também é multado, né? Então a gente precisa sempre estar com muito cuidado, com muita atenção, porque não só pela multa, né? Mas também pelo que você pode provocar de insatisfação no consumidor final. Não, isso é assim, eu até estava acompanhando uma batida de ração com uma certa data, aí eu vi que, assim, mas a gente jogou tantos quilos ali, a gente pesou saco por saco, e deu menos, falou, aí eu tinha jogado coisa de 10 sacos de soja. Ele falou, não, pô, mas 2, 3 quilos assim no final sempre dá menos da estante de soja. Eu falei, não, mas isso é muito errado, porque se eu compro 50 quilos, tem que vir 50 quilos. Tem que vir 50 quilos, exatamente. Errar tanto assim, aí tem alguma coisa errada mesmo. E aí, de novo, parâmetro de processo, calibragem de balanças, que é importantíssimo, manter a calibragem de balança sempre bem feita, né? Equipamento como outro qualquer, tem que ter validação, tem que ter calibragem, tem que ter essa segurança de que a gente está fazendo a dosagem bem feita, que é um parâmetro simples, mas que faz toda a diferença no final do mês, quando você vai colocando aí na ponta do lápis a diferença que você deixou de empacotar para fazer um novo produto. Isso aí, assim, em uma batida vamos supor, quase nada. Em duas, em um dia, uma semana, um mês, e no fechamento do ano te dá um rombo muito grande. Né? Com certeza. Paga uma máquina, conforme foi dado o exemplo aqui do Leonardo. Paga uma máquina de dosagem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tenho que, já me deu o time aqui de finalização da reunião. Nós temos duas opções. A gente tenta mais 2 assuntos, que são capacidade e gargalo. A gente pode recomeçar essa aula, ou podemos fazer na semana que vem. O que vocês acham? Eu, por mim, tô gostando demais do assunto, então... Podemos só fechar aqui e abrir de novo? Por mim também. Tá ok. Beleza, então só vou fechar, mandar o link e a gente se vê daqui a pouco. Então, mediante todos esses detalhes de ficha técnica e depois de parâmetros de processo, a gente vai cair num assunto bem polêmico, cheio de dúvidas, costumam ter bastante dúvidas sobre o assunto, que é capacidade. Já vou botar a cola aí para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Então, capacidade, volume máximo de saída de um sistema. Se a gente conseguir resumir aí, já vai ser fácil de lembrar depois. Capacidade é a saída máxima de um sistema. O que eu consigo tirar ao máximo daquele processo. Só que não adianta só você saber qual que é a capacidade máxima ou qual que é a saída máxima daquele sistema, daquele processo, daquela linha de produção, se você não souber a referência tempo. Porque muitas vezes você tem a referência velocidade, quantidade, né, quantidade máxima que sai daquele processo, mas você não sabe em que tempo, em quanto tempo. Então, às vezes a gente vai fazer uma medida, né, uma mensuração errada,
em função de não conhecer o tempo. Então, geralmente a gente estabelece ou a gente define, né, como capacidade ou como unidade de medida de capacidade, quilo-hora, tonelada dia, tonelada hora, unidades por hora, peças por hora, peças por dia. Enfim, a unidade vai de acordo com a condição máxima, né, de saída daquele sistema, versus o tempo que você gasta para fazer ele acontecer. Por que eu digo que é um tema assim polêmico? É porque existem mais de uma maneira de você expressar capacidade, não que é cada uma de um jeito, elas são derivadas. E aí essa tabela que eu costumo usar é que eu recomendo vou mandar o PDF para vocês, e recomendo que vocês sempre tenham ela em mãos como referência, porque ajuda muito na interpretação do que efetivamente vocês têm como interpretação de capacidade. Deixa eu botar. Então, as subdivisões da capacidade são... Então, nós temos 24 horas no dia, né? Apesar de parecer pouco, em alguns momentos a gente tem o total de 24 horas. Então, se eu tenho um equipamento, então nós temos um equipamento que foi comprado com uma capacidade nominal, deixa eu colocar um número aqui para dar um exemplo, de 300 quilos hora. Então, eu tenho uma capacidade nominal, que é esses 300 vezes as 24 horas. Então, eu tenho essa capacidade nominal, que é, se eu trabalhasse 100% do tempo, com a máquina na sua velocidade nominal máxima, ela teria essa entrega, né? Aí vamos fazer a continha aqui, vou pegar a calculadora, vamos lá. Ajuda aí, 300 vezes 24 horas, seriam 7.200 quilo-hora, peças horas, toneladas horas, enfim, de acordo com o equipamento que você tem e a capacidade que ele te entrega. Então, 24 horas, 7.200. Dessas 7.200 quilos, toneladas, peças por dia, tem um tempo que a gente não utiliza, né? Se a gente for olhar em semanas, né? Se essas capacidades de 24 horas vezes 7 dias na semana, eu posso entender que nesses 24 horas, 7 dias por semana, a gente não tem o tempo não alocado, que é o tempo de final de semana. Então, reservadas as exceções, existem indústrias que não trabalham no final de semana. Alguns processamentos, isso não é permitido, tem que ser 24/7 mesmo, em função da característica do produto, né? Então, processamento de leites, processamento de carnes, você tem algumas particularidades que a gente não consegue ter algumas paradas que sejam paradas de final de semana e por aí vai. A ração a gente tem mais tranquilo, né? Mas dá para você ter essas paradas, porque tecnicamente, ou do ponto de vista tecnológico, você não tem essa perda, né? Em alguns outros casos não há muita escolha. Então, você tem o tempo total, tirou o final de semana, que é o tempo não alocado, então vai sobrar a capacidade disponível aqui, ainda medida em 24 horas. Até aqui, tá tranquilo? Tá entendido? Alguma pergunta? Que eu vou devagar para a gente ir sedimentando o conhecimento de etapa por etapa. Não, tá tudo bem. Tudo certo? Então, eu vou continuar. Então, depois disso, a gente tem o tempo não programado. Então, eu já sei que eu não vou trabalhar no feriado 7 de setembro, ou na troca do feriado que é feita na segunda-feira ou na sexta-feira. Então, esse tempo não programado, a gente também desconsidera ele da capacidade, porque a gente já sabe que ela não vai ser contabilizada, né, contada no tempo total efetivo aqui dessa programação. Então, vocês estão reparando que das 7.200 quilos, toneladas, peças por dia, ele está diminuindo essa capacidade em função da quantidade de tempo que eu não estou alocando. Então, se eu tinha lá 7.200 era o meu máximo,
eu tirei ali o tempo, seja do final de semana, ou seja de um turno que eu não rode, né, 24, eu rodo só 16 horas, que é o tempo não alocado, então ele já vai cair, né, 1/3 desse valor. Se eu pegar esse um dia que a gente programa que não vai trabalhar na semana, que é o caso do feriado, ele ainda cai mais um pouco. E aí, nesse caso, quando você faz esse desconto de tempo não alocado e tempo não programado, e aí, nesse caso, o tempo não programado pode ser, sim, eventos isolados. Então, por exemplo, eu preciso dar uma manutenção no moinho. E eu sei que eu preciso dessa manutenção e eu vou parar propositalmente para que esse moinho tenha a manutenção dele sendo feita. Então, ele é um tempo dentro da programação. Eu tiro ele ali, eu separo esse tempo e não programo ele para produzir. Então, eu propositalmente selecionei a sexta-feira, dia 10, para parar o moinho e não fabricar ração, por exemplo. Então, se eu sei que aquele dia ali eu não estou contando com ele na programação, então ele não afeta, né, a minha capacidade. Ele não afeta a minha eficiência lá na frente. Eu vou reduzir propositalmente a minha capacidade. Certo? Até aí, tranquilo? Tranquilo. E aí, da capacidade disponível, que é o que a gente tinha aí dos segunda a sexta programado, eu tirei aí um dia da semana para fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, e aí eu tenho a capacidade efetiva daquele mês especificamente. Que aí eu tenho a produção teórica. Então, vamos pensar assim, das 16 horas que a gente se propôs a trabalhar, quanto eu conseguiria efetivamente produzir. E aí a gente vai fazer a conta, 16 horas, vamos supor, para facilitar a conta, né? 16 horas vezes 100 quilos hora, eu vou ter aí 1.600 quilos dia. Então, já sei que a minha capacidade teórica daquele dia ali são 1.600 quilos. Ok? Estão acompanhando? Ali, e é engraçado, outro dia me perguntaram isso, eu tive que até olhar a capacidade da fábrica nossa. Ela estava trabalhando mensalmente com 60 mil quilos, hoje a gente já está com 200 mil quilos na mesma fábrica. Só aumentou um funcionário a mais e a gente está produzindo bem mais com ela. Só para alguns ajustes, assim, eu acho que era mais por demanda mesmo, que faltava demanda para o pessoal trabalhar. Aí eu pensava, gente, como que o pessoal pode ficar à toa se hoje trabalha todo mundo no horário normal e tudo, e antes era só 60 toneladas por mês? Você tocou num assunto que está dentro desse que a gente está tratando, mas ele merece uma tratativa, inclusive, à parte. Nós estamos chamando de ritmo. E eu gosto de falar de ritmo quando eu vou falar de gestão de pessoas, que é na aula, sem ser nessa semana, na outra. Por quê? As pessoas, ou o ritmo de produção, ele é dado mediante a demanda. Isso assim, é uma das coisas que é mais nítido num processo produtivo, é isso. Quando você dá a demanda baixa para as pessoas, elas trabalham no ritmo baixo. Elas sabem que elas têm que cumprir o horário das 8 às 6, ou das 7 às 5, ou das 6 às 4, enfim. Então, tá conseguindo cumprir, aí vai. Se a gente não tem uma gestão de produção esse é um exemplo que eu sei que a gente pode contar aqui, que na fábrica de rações da empresa que a Eduarda trabalha, por exemplo, nós chegamos lá, a jornada era de segunda a sábado. Hoje é de que jeito, Eduardo? Conta pra nós. Eles param um dia na semana, na quarta-feira, para fazer limpeza, manutenção, enfim. Fica por conta para fazer essas manutenções mesmo dentro da fábrica. Aí trabalha segunda, terça, quinta e sexta. Né? Só com ajuste de ritmo, de processamento, programação de produção.
Então, assim, não é só falar com o pessoal, vamos, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais rápido. Isso não funciona, né? Falar com as pessoas que elas têm que ser mais rápidas não é por aí. Mas quando você trabalha com as pessoas o ritmo em função de um melhor planejamento, uma melhor organização dos processos, uma demanda realmente possível de acordo com o que o equipamento dá, e assim, fabricação de ração, ela depende menos da habilidade técnica das pessoas. Você tem um treinamento ali de operar o equipamento, mas o trabalho que é o grande trabalho feito é do equipamento, né? As pessoas têm que estar lá para saber a hora exata de descarregar um item, outro, etc. Mas ser mais rápido ou mais devagar não está só dependente do esforço físico das pessoas. Quando você trabalha em linhas manuais, isso é um pouco mais complexo, um pouco mais crítico, né? Que é onde eu gosto de abordar mais essa questão do ritmo na gestão de pessoas. Mas quando você está numa indústria ou numa linha de produção completamente automatizada, aí é muito mais organização de processos, organização de planejamento de produção, medir, né, capacidade para cada receita, porque se você tem uma peneira mais fina, uma peneira mais grossa, aí sempre vai ter variações, né? Vai demorar mais ou menos para fazer um produto. Se você tem um produto de congelamento, por exemplo, se ele tem 30 gramas, a velocidade de congelamento é uma, se ele tem 90 gramas, a velocidade de congelamento é outra. Então, aí você tem velocidade, temperatura, tempo, todos os parâmetros de processo que a gente discutiu agora há pouco e que afetam efetivamente a capacidade. Porque o equipamento tem uma capacidade de acordo com motor, com tecnologia, que aí se você varia, né, as dimensões do produto, ele vai acompanhar de acordo com a tecnologia. Então, eu tenho, por exemplo, um equipamento de congelamento de produto e ele congela 1000 quilos hora. Se a gente colocar produtos de 90 gramas ou de 30 gramas, o que vai variar é a velocidade com que ele passa ali, mas vão passar os 1000 quilos, né? Não vai deixar de passar os 1000 quilos por hora, mas a dimensão do produto vai fazer com que a esteira de congelamento vá mais rápido ou vá mais devagar. Então, são parâmetros de processo aliados à capacidade de produção, né? Então, essa condição de entender os parâmetros de processo, elas estão intimamente ligadas à definição e a você conseguir uma capacidade ótima do seu equipamento. O fornecedor, o fabricante, ele muitas vezes nos indicam, tal equipamento tem tal capacidade. Então chega um equipamento novo, não, esse equipamento novo aí faz 1000 quilos por hora. Aí você pensa assim, não, beleza, 1000 quilos por hora. Na prática, até você aprender todo o processo naquele equipamento, no seu produto, já visto o beneficiamento de ovos, né, Eduarda? O fornecedor fala que o equipamento faz 300 caixas de ovos por hora. Mas vai fazer as 300 caixas de ovos por hora para ver se dá certo, né? Se não tem interferência do ambiente, da qualidade do ovo, né? Do encaixotamento, enfim, de uma série de detalhes que, se não tiverem bem... São muitas variáveis, né, Aline? São muitas variáveis. E aí nesses parâmetros, nesse cuidado, né, do antes, dos parâmetros de processo, nos cuidados de ter uma boa ficha técnica, no caso para quem isso faz sentido, ter uma ficha técnica bem definida, os parâmetros bem definidos e bem controlados, ele reflete lá na ponta de você aproveitar o máximo possível a capacidade do seu equipamento, né? Porque o equipamento ele é construído num referencial, e aí se você tem muitas divergências desse referencial, acaba que você perde realmente essa capacidade, né? Às vezes você compra equipamento e fala, nossa, vai me dar 1000 quilos hora, e nem sempre é a realidade. Certo? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Vou compartilhar aqui de novo a apresentação. Aqui.
para continuar. Então, nós chegamos aqui na capacidade efetiva ou na produção teórica, que seria lá nossas 300 caixas de ovo hora, né, Eduardo? Que é o nosso produção teórica de acordo com o programado. Só que a gente tem as famigeradas, as indesejadas paradas não programadas, né? E aí tem dois aspectos: a parada não programada, aquela que acabou a energia, ninguém falou nada, acabou a energia, ou o equipamento quebra, ou faltou material, ou então, sei lá, o funcionário foi embora depois do almoço. Então são as paradas não programadas. O produto está fora do padrão, né? Então chega um produto fora do padrão e a gente não consegue utilizar ele em linha de produção. E aí, se isso provoca, se essas paradas não programadas, né, se elas ocorrem ali ao longo do dia, elas afetam a produção teórica. Então você não vai entregar mais os 1.600 quilos por dia, 1.600, que a gente tinha dado exemplo, né, 1.600 quilos por dia. Então, desse tempo, né, a gente até no exemplo aqui colocou 24 horas, depois ele caiu para 22 horas, aí a velocidade reduzida ou as paradas não programadas passaram a já ser 21 horas do tempo real. Esse aqui está até muito bom, né, do exemplo. De 22 horas disponíveis, ele parou só 1 hora, tá excelente. E aí aqui é o grande desafio que a gente tem na indústria, né? São as paradas não programadas. Como que é para vocês as paradas não programadas? Como que tá esse ritmo aí para vocês? Um gargalo gigante, Aline. Realmente as paradas não programadas nossa gira em torno de realmente de operador. Acaba que nem tanto são paradas de manutenção de máquina, de falta de energia. A gente já teve muito mês que a gente teve problemas, mas agora com a preventiva que a gente está fazendo, isso diminuiu muito, esse cronograma, esse planejamento preventivo. Só que ainda assim as nossas paradas, elas são poucos tempo, mas muitas vezes. E por motivos, assim, às vezes por falta de atenção mesmo do operador, enfim. E é um gargalo muito grande nosso, porque o nosso tempo de parada hoje é muito alto. Ainda está alto, né? A gente está trabalhando para diminuir, a gente está no caminho certo, mas ainda continua alto. Sabe uma outra coisa que geralmente eu vejo que afeta bastante essas paradas não programadas? Velocidade reduzida. A gente comentava um tempo atrás o quanto a velocidade reduzida afeta o tempo em que a gente não utilizou o equipamento. Sim, isso também é uma questão nossa lá também, que fica mexendo muito na velocidade, né? A velocidade oscila muito. Realmente a gente perde eficiência por conta dessa oscilação de velocidade mesmo. Eduardo, não sei se eu cheguei a contar para você numa dessas reuniões, mas numa das empresas que eu trabalhei, velocidade, quem alterava a velocidade era só o supervisor de produção, e ele tinha que assinar um protocolo quando ele estava alterando a velocidade, porque ele estava alterando a velocidade. Porque naquele momento que ele tinha aquele registro, porque na hora de computar a eficiência iria aparecer essa redução de velocidade, né? Ele teria que justificar o porquê que ele fez aquilo. Né? Se existia alguma explicação técnica de que a massa estava fora do padrão, a temperatura do ambiente estava alterada e estava afetando o produto, enfim, ele tinha que dar alguma explicação. O equipamento não estava num desempenho legal, alguma coisa tinha que ter de justificativa para ele, de fato, tomar essa decisão de reduzir a velocidade, né? Então, era motivo de várias discussões em reunião quando tinha essa tomada de decisão. Né? Então, se evitava muito isso. A gente até pode Aline, uma planilha de velocidade lá. A gente até tem ela, sabe? De por que você tá... Quanto tempo, né, que você mudou a velocidade, qual é o motivo, quem que mudou. Só que ainda a gente tá um pouco de dificuldade de disciplina da pessoa vir lá, anotar, enfim.
Isso aí é com o tempo e com o trabalho mesmo. Isso é com o tempo e com o trabalho mesmo. É água mole em pedra dura. Isso é um pouco do que é a vida real na indústria mesmo, né? Rezar a missa todo dia e converter fiéis mesmo. O trabalho de gestor de produção é um eterno trabalho de missionário, né? Ele é dia após dia, fazendo às vezes a mesma coisa 100 vezes para conseguir ter um resultado efetivo lá na frente. Certo? E aí a gente chega aqui no final, porque parece que acabou, né? Na hora que a gente pontuou todas as paradas não programadas e a velocidade reduzida. Mas ainda assim tem um detalhe, acho que eu não estou compartilhando. Ainda assim tem um detalhe que é a produção real de peças conformes. Então vamos pensar, a Lara tem lá 1000 peças por dia, né? A indústria lá que confecciona as camisetas. Ela conseguiu fazer 980 peças no dia. Só que das 980 peças, 5 saíram fora, né? Saíram fora é ótimo, né, gente? 5 estão fora do padrão definido para o produto. É uma costura torta, um aviamento que estourou, enfim, os N problemas ou defeitos de produto que podem acontecer dessas 980 peças fabricadas. Então, muitas vezes a gente confunde, né? Produção real, que foi o que saiu lá na ponta do equipamento, com a produção que efetivamente foi realizada, né? Que ela é comercialmente viável. Então, muitas vezes, essas 5 peças, elas não serão comercializadas no mesmo preço que ela seria caso estivesse perfeita, né? Então, existe uma perda aí de qualidade que afeta também essa capacidade realizada. Porque senão seria simples, né? Eu vou lá e fabrico a torta e a direito, não preocupado com a qualidade e estaria tudo bem. Minha eficiência, no final das contas, né? Minha capacidade foi entregue, minha eficiência está tranquila e eu não estaria importando com a qualidade. Mas, como quem faz qualidade é a produção, né? Quem estabelece que a qualidade vai acontecer ou não é a produção. A equipe de qualidade com muita competência valida, né? Mas quem produz a qualidade ou com qualidade é a equipe de produção. Então, faz muito sentido que a capacidade leve em consideração os produtos que são viáveis, né? E os que não são viáveis sair dessa contagem. Tudo certo por aqui? Até então tá tranquilo? Alguma dúvida? Isabela, Felipe? Não, tranquilo. Tudo certo? Então, Eu tenho uma dúvida, Aline. Então vamos lá, Isabela. Mais uma curiosidade, na verdade. Tá bom. Tem como que, por exemplo, o ramo da Lara, eles fazem essa inspeção de qualidade, né, das peças conformes ou não? Como que funciona? E aí, Lara? Então, o nosso processo ele é um pouquinho mais complicado por se tratar de depender de muitos terceiros, né? Uhum. Como a produção não é nossa, é um pouco mais delicado esse controle. Mas o ideal não é uma coisa que acontece hoje na minha empresa, mas o ideal seria a cada setor ter mesmo uma inspeção das peças. Cortou, já separa o que não deu certo, ou então o que não vai ter gola e punho para fazer apolo e não descer para produção. O ideal seria isso. Estampou, retorna a peça estampada, né? Na verdade, o corte estampado, confere se a estampa está torta ou se está conforme. Ou então um bordado para ver se está nas condições adequadas. Mas hoje em dia, lá na empresa que eu tô, esse controle mesmo é só na parte da expedição. Então, muitas vezes a gente perde tempo de máquina
com peças que no final do processo que a gente consegue enxergar que não estão boas. Infelizmente, um ponto que a gente tem que melhorar. Mas o ideal seria isso, Duda. Eu me lembro que quando estava fazendo pós-graduação, a gente fez um projeto numa fábrica que não é tão igual a que você trabalha, Lara, mas tem algumas etapas semelhantes. Eles faziam o corte, terceirizavam o fechamento da peça, né? E depois a hora de passar, embalar, era na empresa deles. Então, eles tinham esse cuidado, né? Antes da gente fazer o trabalho, eles não tinham. A gente fez um trabalho lá, foi nesse sentido. Fazer o corte, inspecionar o corte, ou seja, unir cada peça ali antes de mandar para a costureira, validar, tinha um checklistzinho, se tinha peça com peça, punho com punho, enfim, todos os seus pares, né? Para chegar lá na costureira, ela tinha que conferir que estava recebendo. Então não era só uma questão da empresa chegar pro faccionista ou para a costureira e falar assim, olha, estou te entregando 1000 peças para você fechar. Não, ela conferia parte por parte para validar que ela estava recebendo, que se ela perdesse ela tinha que repor. Na volta da costura, que aí eles faziam arremate, a passação e a embalagem, eles conferiam também. Vieram as 1000 peças? Não vieram as 1000 peças, vieram 998. Cadê as outras duas? As outras duas perdeu por 2 defeitos, ela vinha separada. Ali já dava uma baixa, nem perdia tempo de passar, de arrematar, né? Porque ali na hora de arrematar e passar, a pessoa já estava fazendo uma espécie de inspeção. Nesse processo aí, ela já inspecionava no arremate e na passadoria, né? Não sei se chama passadoria ou passação, depois você me corrige aí, Lara. Mas nesse caso, o entregar, a peça sai, né? E nós voltamos lá na aula de gestão de estoque. Eu tô com um estoque de 1000 peças cortadas. Então, se ela vai sair, eu preciso ter o registro da saída. Exatamente do que saiu, se está tudo certo na saída, e aí você cerca esses problemas, né? Tanto por uma questão de estoque, né? De entradas e saídas, quanto de gastar tempo costurando ou passando ou arrematando uma peça não conforme. Você tem esses 2 aspectos aí que precisam ser avaliados mesmo. Entendido, Eduardo? Qual que é a diferença? Qual que é a particularidade? Entendi, Aline. Entendi, sim. Bacana. Então, podemos seguir? Obrigada. Nada, Eduardo. Podemos seguir? Pode. Vamos lá. Então, nós chegamos num outro tema bem gostoso de falar, esse eu gosto muito. Está lá com a sua capacidade, já definimos, né, o que é paradas não programadas, paradas programadas, os parâmetros de processo, você sabe fazer a ficha, já tem a ficha técnica, segue a ficha técnica. E aí nós temos numa linha de produção vários equipamentos enfileirados ou vários processos que estão organizados em fila, né? Seja na costura, né, na confecção, você tem etapas que uma depende essencialmente da outra. Basicamente, o processo produtivo em linha é sempre assim, é uma etapa dependendo da outra. E aí, quando a gente chega em alguns processos, ou a grande maioria, se não todos, é muito difícil você encontrar um processo extremamente linear, que não haja gargalos, eu particularmente não conheço. Sempre vai haver uma condição de gargalo em algum dessas etapas. E o que é o gargalo? Como o próprio nome diz, né? Ele é como um estreitamento mesmo, uma redução, um estreitamento que é de passagem de um fluxo. Então vamos pensar, uma garrafa, o gargalo é o estreitamento da boca ali, da extremidade onde o líquido passa. Então, fazendo a mesma alusão, se você tem um processo produtivo, ele, em alguma etapa,
ele vai passar menos fluxo do que na etapa anterior. Eu gosto muito de dar o exemplo de um carro. Imaginem vocês, até aqui no exemplo de quem está vendo a tela, imaginem vocês que nós estamos em família saindo para viajar em 3 carros. Eu coloquei aqui no exemplo, ó, tem uma família saindo no 1.0 e tem muita gente que é apaixonado no 1.0. Tem uma outra família saindo no Onix 1.6, né? Já tem uma potência, uma capacidade maior, né? E tem uma outra família mais abastada saindo numa Mercedes. Então imaginem vocês, o desafio dessas 3 famílias é chegar junto no mesmo destino. O que vocês acham que vai acontecer? Alguém arrisca? A Mercedes vai ter que fazer a viagem num tempo bem mais devagar do que ela poderia estar conseguindo. Uhum. O Ninho vai tentar chegar na sua capacidade máxima, enquanto ela vai trabalhar bem reduzido. Bem reduzido. E o Onix vai ali acompanhar mais ou menos, né? Nem vai ser muito... Vai ficar no meio termo, né? Não vai ficar muito apertado igual o carro 1.0, e aí em qualquer um deles, né? Citei o Uno aqui porque é o mais conhecido, mas em qualquer dos 1.0 a gente vai ter essa dificuldade aí mesmo. É isso, imaginem que a gente está numa estrada que não pode de maneira nenhuma ultrapassar e que os 3 têm que chegar juntos ao destino, não pode nenhum chegar antes do outro. Nós vamos ter aí que o carro mais potente, essa Mercedes, ela vai ter várias paradas, né? Então vamos pensar que ela vai começar a andar e não vai poder distanciar dos carros com uma capacidade menor, né, de velocidade. Então ela vai ter que ou reduzir muito a velocidade, ou então ter muitas paradas, né? Quase que parar em cada posto de combustível e para conseguirem chegar no destino no mesmo tempo. Então essa é a mesma analogia que a gente pode fazer na indústria. Se a gente tem uma etapa de processo, né, que faz 300 caixas por hora, eu tenho uma outra etapa de processo que faz 400 caixas por hora e uma outra etapa que faz 1000 caixas por hora, esse circuito aqui invariavelmente vai me dar no máximo 300 caixas por hora. E olha que estatisticamente ela vai oscilar, né? Porque o 300, se você for fazer uma análise estatística, ele não dá 300 sempre certinho a todo minuto, a toda hora, né? Essencialmente. Então, de modo geral, o que vai limitar aqui, o que vai ser o gargalo da minha linha de produção, vai ser essa etapa de 300 caixas hora. Então, isso faz realmente afunilar, né? Estreitar como um gargalo na linha de produção. E aí, qual que é a premissa básica de quando a gente vai trabalhar um gargalo? O gargalo sempre tem que ser a etapa mais explorada do processo produtivo. Olhar para o gargalo e ver o gargalo parado é o maior pecado que a gente pode cometer na indústria. É o maior pecado que se pode cometer na indústria é um gargalo parado. Porque se já era difícil chegar na quantidade que aquele gargalo estabelece para a gente como o valor máximo dele, né? Então, essa etapa de processo que nós estamos falando que são 300 caixas por hora. Eu tenho equipamento que faz 400 e o equipamento que faz 1000. Então, se nessa linha de produção aqui eu tiver alguma parada no gargalo, pronto, eu já não faço nem as 300 caixas por hora. Então, por isso que é realmente muito importante quando a gente tem um desafio aí de trabalho mesmo, que a gente faça melhorias. E é por isso que eu trago aqui na figura que quando você estabelece melhorias, ela precisa ser focada no gargalo. E aí o gargalo muda de lugar, né? Se eu fiz uma melhoria no ponto de gargalo, ele ganhou capacidade, como está aqui no desenho, né? A etapa que estava a 300 caixas horas passa a ser uma etapa de 500 caixas hora. E aí a etapa seguinte, que me fornece 400 caixas por hora, passa a ser um novo gargalo. E aí a gente volta o ciclo de melhoria nesse ponto.
Agora mudou o foco do gargalo, já não é mais aquela etapa, é a etapa seguinte, é a etapa anterior. A gente promove as melhorias ali para poder ganhar capacidade e ganhar capacidade do processo produtivo de modo geral. Certo? Alguma pergunta? Dúvidas? Ninguém tem pergunta, gente? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma colocação. É porque, mais um exemplo lá da fábrica, a gente tinha 2 misturadores de ração. Só que um não funcionava direito e a gente usava ele para tirar o fubá da balança, pesar e jogar no outro misturador. A gente viu uma oportunidade de negócio, vendemos os 2 misturadores, que era o grande que não funcionava direito, e o pequeno que batia 600 quilos por hora. Aí a gente vendeu esses 2, comprou um misturador de 1.000 quilos, colocou no lugar desse maior, e assim, coisa que a gente produzia por hora, vamos supor, 12 sacos de ração, não, por hora não, a cada meia hora 12 sacos, hoje a gente produz 25 sacos em 40 minutos. Nossa, tiveram ganho. E o esforço é muito menor, porque eu não preciso de tirar o fubá e levar até o outro misturador. Eu já peso na balança e ele já cai no próprio misturador, que aí eu só vou precisar de jogar as outras matérias-primas. Aí um cuidado, Antônio, é sempre a gente avaliar se a etapa que a gente está fazendo as melhorias é de fato gargalo. E assim, para a gente medir e ter certeza, né, de que se é o gargalo ou não, a gente tem que fazer a medição de cada etapa. Quantos minutos cada etapa consome ali do meu processo. Então, se você tem batidas, se não me engano, as batidas são padrão, né? A quantidade de batidas é uma quantidade fixa, não é isso? Isso, é o volume total do meu misturador. Isso, é o volume do misturador. Se você tem ali naquele volume de misturador alguma etapa de processo que se torna mais lenta em função daquela quantidade que está sendo processada, é aquele ponto que precisa ter atenção. Se esse ponto era o misturador, ok, a melhoria que vocês fizeram aumentou a capacidade. E pelo que você está relatando, sim. Mas se você, por um acaso, tivesse mexido numa etapa de processo, comprado um equipamento, em que essa etapa de processo não fosse a etapa gargalo, você estaria ganhando tempo em uma etapa que não vai gerar mais sacos por hora, né? Mais quilos por hora. Sim. Né? Porque senão é a mesma coisa de eu falar assim, agora ao invés de eu ter um Onix 1.6, igual aqui no meu exemplo, a gente vai ter aí um carro mais potente, nem sei, né? Nem entendo de carro tanto assim para falar. E aí, ou então vou ter um piloto muito mais ousado para dirigir. E eu vou conseguir ter mais velocidade. Mas não adianta, você tem que acompanhar o carro 1.0. O que vai adiantar você mexer na etapa intermediária? Então, você vai ganhar velocidade numa etapa que não é a que vai levar vocês mais rápido ao destino. Sim, e lá para nós, assim, vender os 2 que não produziam tanto e comprar um que produzia mais com um pequeno desembolso, para nós deu muita agilidade na produção, deu muita saída. Então, isso já demonstra que vocês mexeram na etapa que era efetivamente o gargalo. Aí você vai observar agora que com esse novo equipamento de 1.000 quilos, você vai ter outro ponto que pode estar sendo gargalo. Sim, pode ser o pulmão, pode ser vai ter alguma coisa, né? Sempre vai ter. E é nisso que a gente tem que sempre trabalhando. Olha, então agora a etapa gargalo é essa, nós temos que aproveitar o máximo dessa etapa para que a gente consiga efetivamente extrair o máximo de capacidade daquela linha. Sim, tem um filme, eu vou ver se eu consigo o link dele, se ele estiver disponível ainda no YouTube, não sei, que ele é muito antigo, chama A Meta. Vocês já assistiram? Não. Eu tenho ele no meu computador. Se ele não estiver disponível no YouTube, eu vou colocar num link não listado, né, para que vocês tenham para mandar para vocês lá no grupo. Vale muito a pena assistir porque ele dá a real dimensão disso, né? Ele conta a história de um gerente que pega uma indústria assim, às vias de ser fechada,
E aí ele faz um trabalho, né, nessa linha de produção, nessa fábrica, de modo a torná-la mais viável. E aí, vou dar spoiler do filme, não, vocês vão ver lá. É só a qualidade dele não é muito legal, porque é de 1900 bolinha, mas vale a pena pela história. Eu tenho um livro dele, quem quiser também. O livro também é bom, mas eu acho que o filme é bom porque fixa, ilustra muito, né? São duas maneiras, né? O livro, eu gosto de ter os dois, porque sempre os detalhes do filme que às vezes está narrado no livro e que o filme não contou, mas é bem bacana, recomendo bastante. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Então a gente, quarta-feira que vem, né? Temos um novo encontro aqui. O tema que eu já tinha definido aqui era gestão de... Deixa eu pegar aqui. Gestão de... Gente, não era gestão de pessoas. De indicadores? Indicadores. Muito bem, Eduardo. Indicadores. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar de indicadores. A gente já falou de gestão de estoque, gestão da produção. Vou falar de indicadores. Depois eu vou falar de pessoas. E aí a gente fecha com o PCP. Por que isso? Porque é a sequência mais lógica das informações para a gente chegar no PCP. Então, primeiro entendo de movimentação de estoque. A gente falou um pouco sobre gestão de produção aqui. Vamos falar sobre indicadores, né, ou informações que a gente consegue extrair na indústria, não só indicadores de produção, mas tem alguns indicadores comerciais também que é importante a gente conhecer e ter ciência e ficar atentos. Depois nós vamos falar de gestão de pessoas, e aí nesse gestão de pessoas, pessoal, eu vou falar da prática do dia a dia, né? É bom vocês trazerem exemplos também, porque aqui a gente vai falar de dia a dia da gestão, os desafios, as coisas que mais acontecem. Eu não vou me atentar muito à parte teórica, não, vou trazer mais experiência prática mesmo do dia a dia de um gestor de produção. E aí a gente faz a sequência de PCP, que é para fechar, né, esse ciclo com o aprendizado de cada uma das etapas que a gente vai precisar lá na hora de fazer um PCP bem feito. Tá certo? Então, pode falar, Eduardo. Aonde que você vai disponibilizar os slides mesmo, Aline? Sim, eu vou mandar. Eu vou até anotar, porque você me lembrou bem. Eu vou mandar lá no grupo. Aqui, Antônio, Eduarda, Lara, Felipe, Leonardo, Isabel. Eu vou mandar para vocês. Manda pelo WhatsApp. Que aí a gente... Porque não vai fazer muito sentido quem não assistiu a aula, concorda? Não, concordo. É só quem tá presente mesmo. Depois, na hora que o pessoal for assistindo, que eu vou deixar esse pedaço aqui Vou fazer um teste. Vou deixar esse pedaço aqui na gravação. Então, se você está assistindo a gravação desse vídeo, pode me pedir, né, o PDF, porque aí fica mais fácil de entender, porque não adianta eu disponibilizar o PDF assim, do nada, né? Não vai ter muito sentido. Vai tentar o e-mail aqui, ó. Certo? Combinado, então? Então, quarta-feira que vem, vejo vocês por aqui. Como eu falei, aproveitem o grupo para trazer mais informações, para discutir casos, para tirar dúvidas. E aí a gente vai trocando informações por lá. Aproveitem, gente. Aproveitem porque a gente pode trocar muita informação, né? Certinho? Abraço, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter ajudado e quarta-feira que vem tem mais. Muito obrigado. Até lá. Tá, já. Até mais. Boa noite. Beijo. Beijo, tchau.